Olá, esta é mais uma aula para os alunos do nono ano do ensino fundamental. Nós vamos continuar estudando algumas atividades do caderno da cidade e a atividade de hoje será um tema chamado notação científica. Então eu vou ler e a gente faz as considerações, tá? Outra coisa importante, para entender a notação científica, a gente precisa revisitar alguns conteúdos da matemática. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o caderno, alguns conceitos aqui, e aí vocês façam as anotações de vocês de alguns conteúdos complementares que a gente precisa entender para entender o tema de notação científica, tá? Bom, então a atividade 3 está na página 29. Durante a realização do TCA, um grupo analisou também uma conta de água da escola e identificou que o consumo médio mensal era de 33 metros cúbicos, esse M3 é metros cúbicos, que é a unidade de volume, ou 33 mil decímetros cúbicos, que é uma outra unidade. Decímetros equivalente a 10 metros. A gente não utiliza muito nos conceitos assim, mas é uma outra unidade de volume, tá? A gente usa geralmente metros, centímetros, quilômetros, decímetros não é comum. Mas bom, vamos seguir o baile, que depois nós vamos estudar essa parte de volume e as unidades também. Denise representou no seu trabalho essa informação da seguinte maneira. Então ela representou lá, em vez de colocar o 33 mil, ela reescreveu esse número de uma outra maneira, colocou 3,3 vezes 10 elevado a 4 decímetros cúbicos, certo? Isso aí que é chamar de notação científica, que é o que nós vamos aprender a fazer na aula de hoje. Mas vamos ver aqui a definição. Tome nota. Este registro é 3, é uma vírgula aí, tá? Deveria ser uma vírgula, igual tá lá em cima. Vezes 10 elevado a 4 é utilizado para simplificar a escrita de números muito grandes ou muito pequenos, por meio de uma potência de base 10. Então, a definição de notação científica é justamente isso: é você pegar um número ou muito grande ou um número muito pequeno e reescrevê-lo de uma outra maneira, utilizando as potências com base 10. Então, nós vamos dar uma relembrada na parte de potência de base 10, nós vamos dar uma lembrada também nas operações com números racionais, porque para entender a potência, principalmente com o número negativo, a gente precisa ter uma noçãozinha de operações com frações. Então eu vou montar essa parte e a gente vai fazer. Mas continuando a leitura, ó, é denominada notação científica em que os fatores devem ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Eu coloquei aqui só para vocês entenderem, tem que ser um número entre 1 e 10, tá? A gente tem que escrever um número entre 1 e 10. E essa outra parte, o que sobra, a gente vai complementar com a potência de base 10, certo? Então, a notação científica é justamente isso. Então, ela tinha um número lá, 33 mil, ela reescreveu de uma outra maneira, colocou o número entre 1 e 10, 3,3 é o número entre 1 e 10, e completou com 10,4, que aí nós vamos entender por que tem aquele 10 e por que tem aquele 4 lá. Mas vamos lá. Primeiro, nós vamos dar uma revisada, aí essa parte aí vocês podem marcar no caderno, que aí eu acho importante para vocês poderem dar uma relembrada nesses temas aí das operações com números racionais que nós vimos, né, que é os números escritos na forma de A sobre B, com A e B sendo inteiro, que nós chamamos de fração. Tá? Nós vamos falar da multiplicação e da divisão de fração, porque para entender como calcular um expoente negativo, que nós vamos aplicar para a base de 10, você precisa ter uma noçãozinha aqui de operações com frações. Bom, então a primeira multiplicação, vou fazer a A, e aí vocês tentam fazer a B para ver se vocês entenderam da multiplicação, e depois nós vamos fazer a divisão, que a divisão tem dois jeitos de fazer. Vamos para a multiplicação. 4 quintos vezes 1 terço. Então, o que seria 4 quintos? Seria eu pegar alguma coisa, dividir em 5 partes. Dessas 5 partes, eu pegar 4, que é o que eu fiz aí no desenho. Você vai perceber que é o retângulo, está dividido em 5 partes, e a parte colorida aí de lilás não, salmão, salmão, tem 4 pedaços no total de algo que foi dividido em 5. Desses 4 quintos, nós temos que pegar 1 terço. O que é pegar 1 terço? Eu vou dividir esse desenho em 3, e desses 3 eu vou pegar uma parte. Essa parte que está em azul seria o resultado da multiplicação 4 quintos vezes 1 terço. O que a gente percebe? Se a gente contar só a parte azul,
esses quadradinhos pintados da parte azul, nós vamos perceber que tem 4, né? 4 no total, ou seja, o numerador ficaria igual a 4. E qual é o total? Ou seja, 4 no total de quantos? Se a gente contar todos aí, a gente tem 3 na base, 5 na altura, então 3 vezes 5 vai dar 15. Então o resultado desta multiplicação seria 4 sobre 15 avos, ou 4 sobre 15 só, tá? Então o que acontece aí? A gente vai perceber que existe um padrão matemático para a gente não ter que fazer em desenho, que dividir porque é só forma didática. A gente vai perceber que dá para multiplicar direto aqui, ó. Da onde saiu aquele 4? É 4 vezes 1, certo? Da onde saiu aquele 15? 5 vezes 3. Então, dá para fazer a multiplicação direta, sem precisar fazer o desenho, certo? O B vai ser o que vocês vão tentar fazer. Então, você vai fazer 1 vezes 1 e 6 vezes 3. Já vai dar a resposta lá, certo? Bom, para dar uma treinada. Agora, a divisão. A divisão tem 2 casos, geralmente os professores só colocam um segundo caso, mas tem caso que dá para a gente fazer, como a operação contrária da multiplicação é divisão, tudo que a gente faz na divisão, a gente faz na multiplicação também, não é isso? Então, esse primeiro caso dá para fazer igual ao da multiplicação, que é 1 dividido para 1, você coloca o resultado, e 6 dividido para 2, você coloca o resultado. Agora, o segundo caso da divisão, que é o item D, que eu coloquei aí, a gente não consegue fazer direto, porque a gente perde a condição de existência da fração, que é o que? A gente ter 2 números inteiros. Então, se eu fazer 4 dividido para 2, dá 2. Só que 3 dividido para 5 não vai dar um número inteiro. Então, aí a gente não reescreve esse número na forma de A sobre B, com A sobre B sendo números inteiros, que é a definição do que é um número fracionário ou do que é um número racional, certo? Então, nós vamos ter que relembrar uma propriedade da matemática aqui para poder aplicá-la aí. Então eu vou mostrar para vocês qual é o significado de você multiplicar o número pelo seu inverso. Então, porque nesses casos aí das divisões, nós vamos aplicar essa propriedade que é multiplicar pelo inverso é a mesma coisa que dividir. Primeiro, vou explicar qual que é a diferença de inverso e qual que é o oposto, que geralmente o pessoal confunde. Então, eu coloquei aqui o oposto. O oposto de mais 5 é menos 5. Por quê? Segundo a matemática, você soma o número com o seu oposto, vai dar 0. Mais 5 menos 5, 0. O oposto de menos 10, mais 10, menos 10, mais 10, 0. Então, o oposto é quando eu somo dois números, um sendo oposto do outro, vai dar igual a 0. Agora, o inverso, que é o que nós vamos usar, é um pouco diferente. O que seria o inverso? Eu pego um número, multiplico pelo seu inverso, e isso vai dar igual a 1. Essa que é a definição de inverso. Então, fazendo aqui, o inverso de 5 seria 1 sobre 5. Porque se eu fazer 5 vezes 1, dá 5. 5 dividido para 5 dá 1. Então, o inverso de 5 é 1 sobre 1. 1 sobre 5. O inverso de 10, 1 sobre 10, né? O inverso de 20, 1 sobre 20, e assim sucessivamente. Coloquei também alguns exemplos de frações, porque é o que a gente vai usar aqui, né? Então, coloquei aqui, o inverso de 2 sobre 5 é 5 sobre 2, é o contrário, certo? Se eu fazer 2 vezes 5 dá 10, 5 vezes 2 dá 10, 10 dividido por 2, 10 dividido por 10 é igual a 1. Fazendo o 3 sobre 2, também é a mesma coisa, 2 sobre 3. Dito isso, vimos que inverso e oposto é diferente. E o inverso é quando eu multiplico o número dá igual a 1, não é isso? Então, eu vou pegar um exemplo da divisão bem simples para a gente poder fazer, e a gente vai perceber que se a gente multiplicar o número pelo inverso, ou seja, eu inverto a operação e inverto o número, e aí eu vou conseguir chegar no mesmo resultado. Peguei um exemplo bem simples aqui só para a gente entender que vale, e obviamente se fazer com outros vai valer também. 10 dividido para 2 costuma dar 5, sobra 0, certo? Então 10 dividido para 2 é igual a 5. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o 10 e multiplicar pelo inverso. Qual que é o inverso de 2? É 1 sobre 2, não é isso? Então, eu vou multiplicar 10 por 1 sobre 2. Aqui dá para simplificar, né? Porque 10 dividido para 2 é igual a 5. Dá para simplificar no caso das frações. E aí, eu vou fazer 5 vezes 1, costuma dar 5. O que nós percebemos? Que dividir e multiplicar pelo inverso dá a mesma coisa. Isso que a gente precisa perceber, tá? Se você quiser resumir, você que sabe aí, ver como é que você faz,
mas a gente percebe que essa propriedade é válida, e aí nos casos que a gente não conseguir fazer a divisão das frações, o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, a gente aplica a multiplicação pelo inverso, tá? Então aqui eu vou colocar e vou deixar para vocês terminarem. Então era 4 terços dividido por 2 quintos, não dá para dividir direto. Então o que nós vamos fazer? Mantive a primeira, que é 4 terços, vezes 5 sobre 2, que é o contrário de 2 sobre 5, que é o que a gente tem que fazer aí, que multiplicar pelo inverso é a mesma coisa que dividir. Então perceba que a gente inverte a operação e inverte a fração também, né? Então tem que ficar atento com esses dois detalhes aí para não errar, certo? Se quiser escrever isso aí, pode escrever com as suas palavras, que aí fica melhor para você poder entender. Dito isso, vamos dar sequência. Agora nós vamos fazer o seguinte. Outra coisa importante, já estava esquecendo. No caso aqui, você pode simplificar em diagonal, no caso das frações, tá? Se você quiser fazer 4 vezes 5 vai dar 20, 3 vezes 2 dá 6, vai ficar 26. Aí você precisa dividir no final por 2 para poder simplificar. Se você não quiser simplificar no final, você pode simplificar no começo também. Então 4 e 2 dá para dividir por 2. Você divide o 2 por 2 e divide o 4 por 2 também. Mais ou menos o que eu fiz no exemplo de 10 vezes 1 sobre 2. Eu já coloquei 5 direto. Você pode já dividir os dois ali na diagonal e ver o que dá para simplificar, certo? As duas maneiras vai dar o mesmo resultado. Bom, vamos lá então, continuando aqui, vamos dar uma relembrada agora na parte de potenciação. O primeiro caso particular que a gente vai pegar aqui, um número elevado a zero igual a 1, porque dá 1, certo? Bom, eu peguei a potência de 2 para a gente poder dar uma treinadinha e a gente perceber essa ideia. Então, 2 elevado a 3, que é 2 vezes 2 vezes 2, não é 6, pelo amor de Deus, não dá para errar mais isso, hein? 2 elevado a 3 dá 8, certo? 2 elevado a 2, que é 2 vezes 2, 4. 2 elevado a 1, ou seja, o número elevado à primeira potência vai dar ele mesmo. Então, nessas potências aqui, o que eu fiz? Eu diminuí o expoente 1, sempre fui diminuindo 1, tá? E aí, a gente vai marcando os resultados. E percebemos que, porque eu estou fazendo a potência de 2, os resultados, conforme eu vou descendo um expoente, 3, 2 e 1, sempre vai dando a metade. Ou seja, eu estou dividindo por 2. Então, 8 dividido para 2 dá 4. 4 dividido para 2 dá 2. O próximo desse 3, 2, 1, o próximo seria 2 elevado a 0. Concorda? Sim, concorda. Não é? Não tem como vocês discordarem também. Aí, o que acontece? 2 elevado a 0, eu vou pegar o anterior, que é 2, e dividir por 2. 2 dividido para 2 dá quanto? Dá 1, não é isso? Ou seja, 2 elevado a 0 é igual a 1. Se eu pegar qualquer potência e fazer esse exercício, né, tirando o expoente, tal, 1, 1, quando eu chegar no zero, eu vou ter o resultado, a base da potência elevada a zero igual a 1. E ali o que acontece? É uma generalização. A elevado a zero igual a 1. Qualquer número elevado a zero vai dar 1 como resultado. Tudo bem? Então essa daí é a primeira propriedade aí que nós vamos relembrar. A segunda vai ser do cálculo do expoente com o número negativo, que nós vamos ter que usar na notação científica. Então está escrito lá, a elevado a menos n é 1 sobre a elevado a n. Então o que eu vou fazer? Vou pegar o mesmo gancho aqui das potências de 2, se você quiser fazer aí no cantinho para dar uma treinada é bom, né? Que aí vai usar também a divisão de fração que a gente acabou de ver, e aí vai ficar o 2 elevado a menos 3 para vocês poderem calcular. Então o que a gente percebe? Que sempre estou dividindo por 2. O próximo, abaixo do zero ali, vou colocar agora os expoentes negativos, então o que eu vou ter que ter ali? Vou ter que ter 2 elevado a menos 1. Como que nós vamos fazer? Se é a potência de 2, então tem que pegar o anterior e dividir por 2. Quem que é o anterior? É 1, não é isso? Então vai ficar 1 dividido para 2, ou seja, 2 elevado a menos 1 vai ser o quê? Vai ser 1 sobre 2, tranquilo? Agora eu vou fazer o próximo, que é 2 elevado a 2. O 2 elevado a 2 eu vou fazer, e aí vocês acompanhem o raciocínio, e aí nós vamos, eu aconselho parar o vídeo e tentar fazer o 2 elevado a 3, e aí confere com a resposta que eu vou colocar aqui, tá? Bom, então 2 elevado a menos 2 ficaria assim. Qual é o anterior de 2 negativo? É um negativo, certo? Como nós estamos fazendo potência de 2, então eu vou pegar o anterior e vou dividir por 2.
aí vai ficar uma divisão de fração, que era o que eu expliquei para vocês no começo. Essa fração 1 sobre 2 dividido para 2, a gente pode acrescentar o denominador aqui, porque é um número inteiro, não é isso? Então, o número inteiro também é um número racional que eu posso escrever da forma de A sobre B. Quando não tiver denominador, óbvio que o denominador é 1, não é isso? Então, o que nós vamos fazer? Vamos tentar dividir o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo. No caso aí, não dá para dividir os dois, que é aquele segundo caso da fração, que é o caso mais comum, vamos dizer assim, né, que cai aí. Então, 1 dividido para 2 não dá para dividir. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos aplicar aquela propriedade do inverso, que é o quê? Permanece a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. A primeira é 1 sobre 2, a segunda é 2 sobre 1, o inverso de 2 sobre 1 é 1 sobre 2, não é isso? Então, vai ficar como? 2 elevado a menos 2 é 1 sobre 2 multiplicado por 1 sobre 2, que é o inverso da segunda. 1 vezes 1 é igual a 1, 2 vezes 2 é igual a 4. Ou seja, 2 elevado a menos 2 vai ser 1 sobre 4, certo? O que você vai tentar fazer? Você vai tentar fazer o próximo dessa potência de 10, ou potência de 2, a potência negativa, não é isso? O que você vai fazer? Você vai pegar 1 quarto e dividir por 2. E aí faz mais ou menos igual o que eu fiz no 2 elevado a menos 2. A única diferença é que vai ter esse 1 quarto primeiro e a segunda fração vai continuar sendo 1 sobre 2. Aí você faz a multiplicação e tenta chegar. Você vai ter que chegar nesta resposta aqui, ó, que eu vou colocar. Vai ficar 1 oitavo, certo? Então tem que chegar nessa resposta 1 oitavo aí, tá? Eu creio que vocês vão conseguir fazer aí. Aí o que a gente percebe? E aí é onde saem os conceitos matemáticos. A gente tem que perceber que existe um padrão aí para a gente poder fazer mais rápido esses cálculos, para não ter que ficar dividindo várias e várias vezes aplicando a ideia de fração. A ideia de fração é só para a gente entender o conceito. Então o que a gente percebe? A gente percebe que 2 elevado a menos 3 deu 1 sobre 8. O que é 8? É 2 elevado a 3. Então, para a gente tirar um método prático, um conceito prático aí, para a gente não ter que ficar fazendo desse jeito, a gente coloca lá, ó, quem que é o A? Comparando com o caso particular e com o expoente negativo. Quem que é o A? O A é o 2, não é isso? Quem que é o menos N? É o menos 3. O que foi feito aí? A gente percebe que todos os expoentes negativos, desses números que a gente fez com a base inteira, a gente percebe que todas elas têm 1. Então, independente do expoente negativo com a base inteira, você vai ter 1 na parte de cima, vai dar uma fração cujo o numerador é 1. E só vai mudar a parte de baixo. A gente percebe que o A, e aí tem o A embaixo, ou seja, comparando com o número que está em vermelho, está 2 e 2, não é isso? E a gente percebe que onde estava o menos 3 ficou 3 positivo, não é isso? Uma forma assim, geral assim, da gente perceber. Então, por exemplo, se eu tivesse assim 3 elevado a 2, o que eu ia fazer? Primeiro colocar o 1 na parte de cima, porque todo o expoente negativo base inteira tem o 1. E esse 3 elevado a menos 2 eu colocaria no denominador da fração, colocaria 3, só que elevado a 2 positivo. Porque a gente percebe que quando a gente faz esse mecanismo aí, a gente vai perceber que quando o expoente era negativo lá na parte de cima, ele passa a ser no positivo do número de baixo, certo? Então, assim, é um método mais rápido para poder fazer, para não ter que ficar fazendo todas as divisões. Imagina fazer 10 elevado a menos 100, sabe? Aí, se você for dividindo até chegar no 100, você não consegue fazer. Esse é um conceito matemático para você poder fazer mais rápido, tá? Tá certo que eu exagerei aí, né, o número, mas é só para perceber que a gente consegue fazer isso mais rápido, tá? Bom, dito isso, relembramos frações, relembramos expoente negativo, agora nós vamos lembrar a parte das potências de 10 com base 10, que a gente vai tentar fazer de uma maneira mais rápida para que você aplique esse conceito da potência com base 10 para complementar aquele número que é muito pequeno ou um número muito grande, transformando em notação científica. O primeiro que eu vou fazer é com as bases positivas. As bases positivas a gente vai percebendo que quanto maior o expoente da base 10, lembrando que esses conceitos é só para a base 10, que a gente vai fazer rapidinho, né? Quanto maior o expoente, mais zeros esse número vai ter. Então, 10 elevado a 2, vou pegar 1, aí você vai fazendo os outros para ver se você entendeu, tá? 10 elevado a 2 vai ser o quê? Vai ser 1 mais quantos zeros? Porque 10 vezes 10 dá 100, não é isso? Então, vai ser 1 mais 2 zeros.
Então, o que a gente percebe? Que se você for fazer nas outras, você vai perceber esse padrão matemático com a base 10. Todas as potências vai ter esse 1 na frente. O que vai determinar o número de zeros que esta resposta vai ter da potência vai ser o expoente que a base de 10 está elevado. Por exemplo, 10 elevado a 1, a gente acabou de ver que o número elevado à primeira potência vai dar ele mesmo, ou seja, 10 elevado a 1 vai dar o próprio 10. O que é 10? É 1 mais 1, 0. Então, o 1 é toda a potência de 10 mesmo, e a quantidade de zeros vai ser o expoente. Por exemplo, 10 elevado a 3 vai ser 10 vezes 10 vezes 10, que é 1000. 1000 tem quantos zeros? 1 mais 3 zeros. Por que deu 3 zeros? Porque está elevado a 3, certo? E aí 10 elevado a 6, quanto que vai dar? Vai ser 1 mais quantos zeros? 10 elevado a 9, quanto que vai dar? Vai ser 1 mais quantos zeros? E 10 elevado a 12, quanto que vai dar? Vai ser 1 mais quantos zeros? Já coloca aí para vocês poderem se acostumar, né? 10 elevado a 6 vai ser milhão, porque 1 mais 6 zeros a gente está na casa de milhão. 10 elevado a 9 é bilhão, 1 mais 9 zeros, certo? E 10 elevado a 12 vai ser trilhão, tá? Então, agora nós vamos para o expoente negativo aqui para a gente poder compreender essa última parte e fazer as atividades da apostila. 10 elevado a menos 1, 10 elevado a menos 2, até o menos 6. O que vai mudar? Agora vai mudar, vai ter o 1, obviamente, né? Só que não vai ser com os números positivos aí, igual a gente viu aí, não vai ser igual. Agora a gente vai ter números muito pequenos, porque a gente vai perceber que conforme vai aumentando ali o expoente positivo, o número vai ficando grande. Aqui os números vão ficando menores, vão ficando pequenos. Então, vou aplicar aquela propriedade que a gente viu. A elevado a menos n vai ser 1 sobre a n, não é isso? Vou fazer com o primeiro e aí vocês tentam fazer com os outros, tá? Mas tenta fazer direto, sem precisar montar tudo, tal, dividir. Tenta pegar o conceito para você só aprender a colocar o número de zeros possíveis aí. Bom, então vai lá. 10 elevado a menos 1. Primeiro vou aplicar aquela propriedade, vai ficar 1 sobre 10 elevado a 1. Então, era menos 1, ficou 1 positivo pela propriedade que a gente viu. 10 elevado a 1 vai dar o próprio 10. Então, vai ficar 1 sobre 10, certo? O que é dividir por 10? O 10 tem um zero, eu vou contar uma casa para colocar a vírgula. Como eu estou fazendo por 1 aí e não tem número antes do 1, então eu só vou acrescentar o zero e a vírgula, não é isso? Então vai ficar 0,1, tranquilo? Beleza. Então, o que a gente percebe? Que agora o número, o expoente do número vai influenciar no número de casas decimais que eu vou ter depois da primeira, né, casas decimais que eu vou ter no número. Então, era menos 1, eu tive uma casa decimal, então ficou 0,1. Todos também vão ter 1, tá? Vai mudar que agora vai ser no final. O 10 elevado a menos 2, eu vou ter 0, quantas casas? 2 casas decimais, porque eu estou fazendo menos 2. Então, vai ficar 0,01, 2 casas decimal. O último dígito vai ser 1, nos casos da potência de 10. 10 elevado a menos 3 vai ser 0, mais quantas casas? 3 casas decimais. Então, vai ficar 0,01, certo? 10 elevado a menos 4 vai ser 0,4 casas decimais. O último dígito vai ser 1. E aí, tenta fazer direto. Eu fiz o passo a passo ali, mas o ideal é que você tente fazer direto, sem precisar fazer a divisão, nada disso, né? Só acrescentar o número de casas decimais. Agora, o que a gente vai perceber é que quando tem uma base positiva, o expoente positivo vai ter um número muito grande, o expoente negativo vai ter um número muito pequeno. Essa é as duas relações das bases de 10. Quanto mais distante de zero eu for colocando esse expoente da base de 10, né, menos 7, menos 10 e tal, menor o número vai ficando. É esta a ideia que a gente percebe. Dito isso, completa tudo aí e aí a gente tenta fazer agora as atividades da apostila. Página 29/30. Atividade 4. Gabriel, muito curioso, pesquisou na internet algumas unidades de medida muito grandes ou muito pequenas. Ele primeiro fez a aproximação dessas medidas e depois expressou-as em notação científica. Vamos conhecer as descobertas de Gabriel e preencher as tabelas com as aproximações e a notação científica. A primeira atividade é isso aí, ó. Uma unidade de medida utilizada na astronomia, que é o tipo de estudo que estuda o universo, que corresponde à distância da luz
capaz de percorrer em um ano, no vácuo é no ar, tá? É chamada de ano-luz, né? Então, o tempo que a luz demora para chegar na Terra no período de um ano. É esta bagatela aí, ó. Um ano-luz equivale a quanto? Então, vamos contar aqui, ó. 3 zeros seria 1000, né? 6 zeros seria milhões, ou seja, ali no final é 530 bilhões, certo? 460, então a gente já tem aí 9, né? 9 casas para contar até chegar no 460. Então seria 460 bilhões, 530 milhões, e o último 9 que tem lá é 9 trilhões. Então é uma distancinha bem próxima, né? Então são 9 trilhões, 460 bilhões, 530 milhões de quilômetros, o tempo que a luz demora para chegar na Terra no período de um ano, certo? Bom, essa é a unidade que é usada para planetas. Então, por exemplo, quando falar assim, um planeta tem 2 anos-luz daqui, então 2 vezes 9 dá 18, então aproximadamente 18 trilhões de quilômetros. É esta a ideia que tem. Porque para medir planetas usando quilômetro fica uns números muito grandes. Aí inventaram essa unidade chamada de ano-luz, que é uma unidade, apesar de anos-luz, mas é uma unidade de distância, não de tempo, é de distância. Aqui ela vem da distância que a luz demora para chegar na Terra no período de um ano. Bom, então tá, esse número é muito grande, não é? Aí pediu para fazer a aproximação, não precisa fazer a aproximação para escrever a notação científica, mas tem nessa atividade aqui. Então, aquele número 9 trilhões, 460 bilhões, 530 milhões, ele é mais próximo de 9 trilhões e meio, certo? Então é o número exato mais próximo. Então eu coloquei já as aproximações, a notação científica eu vou explicar para vocês como fazer. Agora o que a gente vai fazer? Primeiro nós vamos colocar o número entre 1 e 10, certo? Como que a gente faz isso? Olha ali no quadrinho ali, ano-luz, eu só vou colocar a vírgula na primeira casa, tá vendo? Então eu colocando 9,4, tarará, 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 é um número entre 1 e 10. Então esse é o primeiro passo. E o segundo passo, eu vou usar duas casas decimais após a vírgula, ou seja, um número racional com duas casas decimais. O próximo passo é completar a potência de 10. Então a gente vai perceber que contamos quantas casas para colocar vírgula. Se você contar aí, você vai perceber que contou 12 casas para colocar vírgula. Então o número de casas que a gente vai contar para colocar vírgula vai ser equivalente ao expoente que eu vou usar na base de 10. Ou o expoente positivo, o expoente negativo. Quando que eu vou usar positivo? Quando eu tiver números muito grandes. Quando eu vou usar negativo? Números muito pequenos. Então aqui a escrita desse número em notação científica, esses 9 trilhões e meio aproximadamente, vai ser o quê? Vai ser 9,46, eu contei duas casas decimais, tá? E vezes 10, então toda a notação científica vai ser vezes 10. Coloquei 12 positivo porque eu contei 12 casos para colocar a vírgula para escrever o número entre 1 e 10. Se você fazer a multiplicação, não precisa fazer, tá? Mas só para entender. Se você fazer a multiplicação do que está aí, você vai chegar próximo desse número que está aí, que é os mais de 9 trilhões aí, que é a distância do ano-luz. Tudo bem? Bom, vou colocar outra aqui, outra atividade. Por isso que eu revisei tudo a parte de potência para vocês poderem fazer aqui. A outra parte aqui, ó, a medida aproximada da distância entre a Terra e o Sol equivale a 149 milhões e 600 mil quilômetros. Eu vou usar o número de cima, tá? Porque ele colocou outro número aqui, parece que tá diferente aí, né? Lá em cima tá uma aproximação, aqui tá outra, né? Então eu vou usar o número de cima lá como se fosse referência, tá? Aqui parece que no quadro parece que está um número mais exato. Aí a aproximação, ou seja, o número exato ali próximo de 149 milhões seria os 150 milhões, certo? E a notação científica, aí esse eu vou deixar para vocês fazerem. Repara, lá em cima eu só vou colocar a vírgula ali, ó, antes dos 149 milhões, eu vou colocar só 1,49. Aí você vai colocar vezes 10 e aí vai contar quantas casas decimais que você contou para colocar a vírgula. Esse vai ser o expoente que você vai colocar na base 10. Lembrando que esse número é grande e o expoente tem que ser positivo.
O outro número aqui, que é um número muito pequeno, né? E foi difícil até de ler, que é a massa de elétron. Elétron é a parte do átomo e tal, né? E aí são coisas que a gente não vê, então são coisas muito pequenas, só com um microscópio. Aí o que, que eu coloquei aqui? Eu coloquei já o número, tá? Aqui na parte de baixo, que é esse número aqui, que tem 27 zeros somente, né? Então tem 27 zeros, mais o 9 e mais o 1 e 1, certo? Então eu coloquei ele lá, eu fiz questão de colocar dividido, porque fica mais fácil para você contar quando você for colocar aí na sua apostila. A aproximação, o que, que eu vou fazer? Eu vou tirar aquele 911 que está no final e aumentar 1, né? Então aqueles 3 dígitos lá eu vou tirar, certo? Então aí no total tem quantos? Tem 30 dígitos, né? Então eu vou tirar os 3 últimos, aí vai ficar 27. Ó. Então vai ficar esse númerozinho pequenininho aí. Como que seria a notação científica desse número, que é o mais importante da gente perceber, além de fazer a aproximação que eu já fiz para vocês? É colocar o número entre 1 e 9 primeiro, não é isso? 1 e 10, perdão, né? Então a vírgula eu tenho que colocar ali no 9,11, foi onde eu coloquei. E aí o que, que acontece? Eu vou colocar vezes 10, só que agora é um número muito pequeno. Então fica mais fácil da gente contar as casas, porque ó, tem 27 zeros. E eu tenho que contar mais uma casa para colocar a vírgula. Então no total eu tenho 28 casas decimais, não é isso? Então, com os 27 zeros mais o 9. Então aí o que, que acontece? Você vai perceber que eu coloquei no expoente agora menos 28. Por que menos 28? São 27 zeros e mais um 9 para eu colocar a vírgula, para ficar um número entre 1 e 10, certo? Então agora perceba que é um número muito pequeno, eu tenho um expoente negativo. Então essa é a diferença das duas notações, certo? Bom, dito isso, agora é só treinar algumas coisas aqui. Então vamos lá, ó. Na parte, no item 4, ele pediu para pesquisar alguns números que pode ser expressado em notação científica e dar para um colega. Então, nesse momento de pandemia, é impossível. Você pode fazer a pesquisa se você quiser, mas eu coloquei 4 itens aqui para vocês poderem fazer. Ó. Espessura de um fio de cabelo, 0,0006 metros. Tamanho de uma bactéria 0,00002 metros. Então perceba que eu coloquei 2 para você colocar um número muito pequeno. Esse expoente tem que ser o quê? Tem que ser negativo, certo? Então fica atento com esse detalhe. E coloquei também 2 números grandes: diâmetro de Júpiter, que é o maior planeta do sistema solar, e o peso, coloquei entre aspas porque o correto é massa, né? O peso médio da baleia azul, que é o maior mamífero. Mas se eu não tiver ruim de memória nas minhas aulas de ciência, maior mamífero do mundo, né? Então aí você vai colocar esses números aí em notação científica. Se você não quiser usar esses, vocês podem pesquisar outros aí, mas é bom pesquisar números muito pequenos e números muito grandes para vocês treinarem como colocar os dois. Se quiser usar esses exemplos, pode usar, fica à vontade. Bom, e aí os 2 últimos exercícios, tem um aqui da página 32, que é para lembrar aquela parte da notação da dízima periódica, transformar em fração geratriz. Então eu coloquei aqui para a gente fazer. Ó. Então eu vou usar o mesmo exemplo da página 14, que fica mais fácil para fazer essa dízima aqui, porque ela não é... Ela tem um pedaço que ela não tem o período e tem o período periódico ali. Então, uma dessas daí vai dar a fração. Podia dividir? Podia, mas é mais fácil você transformar ele aqui. Então, vou chamar ela aqui de x, que é o mesmo exemplo que está lá na página 14. Vou multiplicar por 10 para transformar a parte inteira. Então, vai ficar 10x. Perceba que a vírgula andou uma casa para a direita. Então, ficou 3,4444444. Se a gente fazer a subtração dos dois do jeito que está, a gente não consegue eliminar a dízima, porque o ideal desse método é transformar para número inteiro, né? Então, a gente vai subtrair as dízimas, tem um 3 ali que vai atrapalhar, não é? Tá vendo? Tem um 3, tem o 4444, mas tem o 3. Então, o que a gente vai ter que fazer? Se a gente perceber esse jeito aí, e aqui também é bom dar uma lembrada nas equações também que a gente vai usar. Se a gente perceber que não dá para fazer, a gente tem que fazer mais uma multiplicação, agora em vez de 10, fazer por 100, né? Que é o exemplo que está lá. Então vai ficar 10x, 3,444,
100x, 34,4444. Agora perceba que o número que está depois da vírgula é igual. Então, se a gente for fazer a subtração, vai eliminar, vai sobrar só a parte inteira. O que é a parte inteira? 34 menos 3, certo? Mas dá uma olhada lá no exemplo da apostila que eu acho que vocês conseguem fazer. Tem lá, você tem que fazer 100x menos 10, né? Menos 10x, aí você vai encontrar a resposta, certo? Depois que fazer isso aí, tem que passar o resultado dividindo para achar qual é a fração geratriz que gerou essa dízima. E o último exercício de hoje tem a ver com o tema da notação científica, a gente encerra aí, né? Em uma pesquisa para o trabalho de ciências, Denise encontrou algumas informações numéricas e a escreveu em forma de notação científica. Associa as informações às escritas em notação científica. Então, está em notação científica e aí precisa comparar o primeiro. Primeiro, acredita-se que a temperatura aproximada do Sol é de aproximadamente 200 milhões de graus Celsius, certo? Uma molécula chega a ter um diâmetro de 0,00018 milímetros. Tá? Então aí tem que ver lá qual de baixo é essa notação. E o raio da Terra no Equador é de aproximadamente 6 milhões e 400 mil metros. Então aí você vai comparar essa parte, né? O 1, você vai colocar onde que você acha que é 1, se é o primeiro, o segundo ou terceiro parênteses, o 2 dentro dos parênteses e o 3 dentro dos parênteses lá. Lembrando que quando tem um número positivo, o expoente é positivo. Quando eu tenho quando eu tenho um número grande, o expoente é positivo. Quando eu tenho um número pequeno, o expoente é negativo. Essa é a diferença das duas notações, certo? Então, é isso. A proposta para a aula de hoje. Um abraço a todos. Até!